No vídeo de hoje eu vou trazer um passo a passo com tudo o que você precisa saber para investir nos melhores fundos imobiliários. Digamos que você já decidiu que quer investir em fundos imobiliários, só que ainda está meio perdido, não sabe por onde começar. Então nesse vídeo eu vou mostrar um site bem legal onde vocês vão conseguir aí fazer todas as análises necessárias e tentar identificar aí se um fundo imobiliário ele pode ser promissor para sua carteira ou não. E digamos que existem dois sites que eu gosto bastante de utilizar para as minhas análises. O primeiro é o Investidor 10 e o segundo é o Status Invest. Mas eu acho que as informações do Investidor 10 acabam ficando um pouco mais claras e por isso eu vou utilizar o site deles hoje aqui, mas você pode utilizar qualquer um dos dois. Basta você digitar no Google aí Investidor 10 que ele já vai levar para essa parte inicial aqui do site, onde a gente já vai ter aqui alguns tipos de ações, a gente consegue ver aqui as maiores altas, os maiores dividendos, mas a gente vai clicar aqui nessa barra de pesquisa e vai digitar o código de algum fundo imobiliário. No caso aqui eu vou colocar o XPML11, ele já vai aparecer aqui para mim e é só a gente dar um clique que ele já vai abrir a parte onde tem todas as informações que vão ajudar a gente a tomar as nossas decisões entre investir ou não num fundo imobiliário. Bom, e o primeiro ponto a ser analisado, um dos que eu acho mais importante, é a vacância do fundo imobiliário. Aqui no Investidor 10, se a gente rolar aqui para baixo, a gente já vai encontrar a vacância aqui, ó. Se vocês olharem, 4,70. Uma vacância considerada baixa. Por quê? O que seria a vacância? A vacância é o número ali de lojas, a área bruta locável do fundo imobiliário que está ocupado. Uma vez que tem essa desocupação, quer dizer que o fundo imobiliário não está recebendo aluguel por essa desocupação. Então o que vai acabar acontecendo? Isso impacta nos nossos dividendos. Quanto menor esse número, melhor. Então assim, é muito raro, é um pouco difícil até encontrar fundos imobiliários que tenham taxa de vacância zero. Tem, mas uma taxa ali até 15% eu considero tolerável, porque não está comprometendo todo o aluguel que o fundo imobiliário poderia estar pagando pra gente. Mas é sempre importante analisar, pessoal. E só para que fique bem claro na cabeça de vocês, o XPML11 é um fundo de shopping. Então, quanto mais lojas estiverem ocupando os espaços naquele shopping, melhor. A partir do momento que aquele shopping tiver lojas vazias, quer dizer que os lojistas não estão pagando aluguel, porque não tem ninguém ali. Se eles não estão pagando aluguel, esse dinheiro não vai para o fundo e o fundo não repassa em forma de dividendos para a gente. Então, taxa de vacância é sempre importante vocês analisarem. E quanto menor, melhor. Gravem isso. Segundo ponto que eu gosto de analisar, e muitas pessoas analisam apenas isso e tiram a sua conclusão de investir ou não através desse indicador, é o dividend yield que ele já aparece aqui em cima pra gente. Esse aqui é o dividend yield, 8,95%. E esse é o dividendo pago nos últimos 12 meses. E por que muitas pessoas só olham aqui? Isso quer dizer o quanto o fundo imobiliário ele está distribuindo em dividendos. Ou seja, comparado ao valor da cota aqui do fundo, que hoje é R$ 115,90. Nos últimos 12 meses ele distribuiu aqui 8,95% desse valor da cota. E muitas pessoas acreditam que só de olhar um dividend yield alto quer dizer que o fundo imobiliário é bom porque ele está pagando dividendos elevados ali para os seus investidores. E isso não é verdade. Por quê, pessoal? O dividendo aqui é uma relação de quanto o fundo imobiliário distribui para o investidor baseado no preço da cota. E o que acaba acontecendo muitas vezes? Esse não é o caso. Porque aqui, quando a gente olha a rentabilidade do fundo, nos últimos 12 meses, o fundo ele teve aqui uma rentabilidade de 22,68%, uma rentabilidade bem generosa. Só que digamos que essa rentabilidade tenha sido negativa, o fundo aqui ele tenha perdido valor. O que vai acontecer? O valor da cota aqui também seria menor e o que acabaria acontecendo? Os dividendos pagos, eles vão aqui ser atualizados para o valor da cota menor. Então, automaticamente, eles inflam aqui e eles ficam maiores. Então tem muito fundo imobiliário que quando você olha está pagando dividendos altíssimos, mas não é porque ele distribuiu realmente esse lucro, é porque a cota veio a se desvalorizar. E para mostrar um exemplo para vocês, eu coloquei aqui ó, o fundo imobiliário VCRA11. Quando a gente olha o dividend yield dele, tá um dividend yield maravilhoso de 21,72%. O cara que investe só olhando o dividendo vai falar, pô, esse fundo imobiliário tá pagando bem, vou investir nele. Só que aí quando você olha a rentabilidade do fundo, ó, menos 25% em 12 meses. Então é o que eu falei para vocês, como a cota veio caindo e o histórico do dividendo é dos últimos 12 meses, automaticamente uma desvalorização vai fazer com que esse dividendo que foi pago pareça ser um dividendo maior, porque hoje o valor da cota está muito mais baixo. Então não se deixem levar apenas pelo dividendo. Ele é importante de ser analisado? Sim, mas é importante de ser analisado junto com a rentabilidade do fundo imobiliário. E o terceiro ponto a ser analisado é o PVP, que significa preço dividido sobre o valor patrimonial.
Preço nada mais é do que o preço que a gente vê aqui na cota, e o valor patrimonial é o valor que esse fundo foi avaliado. Então os fundos imobiliários, eles contratam empresas que trabalham com isso, com essa parte de avaliação. Essa empresa, ela faz uma avaliação de todos os imóveis que estão dentro do portfólio do fundo, de toda a carteira do fundo imobiliário, e eles colocam um valor. Esse fundo imobiliário vale R$116. E aí no final das contas eles pegam o preço que a cota está valendo no mercado, na bolsa de valores, e dividem por esse valor que foi feita a avaliação. E aí é que entra uma dúvida de muitos investidores. Quando esse valor ele dá 1, quando você pega o preço e divide pelo valor patrimonial, quer dizer que a ação está sendo aí vendida, ela está sendo aí ofertada para o mercado no seu valor justo, que é o valor realmente que foi avaliado. Quando esse fundo imobiliário ele está sendo vendido abaixo de 1, quer dizer assim, que na avaliação o fundo vale 116, mas ele está sendo ofertado ao mercado a 114, então ele está abaixo, então quer dizer que existe um espaço para valorização. Assim como esse PVP está acima de 1, isso significa que o fundo imobiliário ele está sendo negociado acima do seu preço justo, acima do seu valor patrimonial. E o que é bem comum de ver no mercado são investidores de fundos imobiliários que não compram um FII nem ferrando quando esse valor está ali a partir do 1. Então só compram fundos imobiliários quando está abaixo de 1. Só que esse tipo de avaliação, ele pode não estar 100% correto. Isso por quê? Vamos ver aqui o XPML11. Vamos olhar aqui o PVP. Então, ó, o XPML11 hoje está com um PVP de 1,05. Então, significa que ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. Onde eu vejo valor patrimonial? É só vocês descerem aqui, ó. E aqui, ó, valor patrimonial por cota. Hoje uma cota foi avaliada em R$ 110,74. Então, pelo fundo imobiliário está em R$ 115,90, quer dizer que esse 0,5 aqui é o que ele está custando a mais do seu valor justo. Mas onde que está o erro? Esses fundos imobiliários, eles são analisados uma vez ao ano. Então, às vezes, esse fundo imobiliário ele foi analisado lá no ano passado e de lá para cá ele já veio comprando outros shoppings, ele já veio fazendo novos investimentos, ou seja, pode ser que esse valor aqui esteja desatualizado, porque na próxima avaliação do fundo, quando forem contar esses novos imóveis que foram adicionados à sua carteira de ativos, pode ser que eles reajustem esse valor patrimonial, que hoje, como a gente olha aqui, está na casa dos R$ 110,74, digamos que esse valor patrimonial vá para R$ 120. Automaticamente, o que vai acontecer nessa atualização? O PVP aqui ele vai ficar abaixo de 1, porque se hoje a cota está R$ 115,90 e ele for avaliado para 120, ele vai custar menos do que o seu valor patrimonial. Então é preciso ficar de olho nisso. O PVP ele indica para a gente um caminho? Sim, mas ele não é definitivamente o único indicador que a gente olha antes de investir. Pode ser que tenha essas pegadinhas, uma vez que os fundos imobiliários não atualizam ali mensalmente o seu valor patrimonial. Pegou a lição? Quarto ponto muito importante também é a liquidez. A liquidez a gente já consegue ver aqui, ó, liquidez diária, 12 milhões. E o que significa a liquidez? Significa o número de movimentações que está acontecendo ali diariamente naquela ação. Ou seja, a quantidade de negociações de pessoas que estão vendendo e pessoas que estão comprando. Quanto mais negociações desse tipo acontecem, maior é a liquidez. Por que que isso é bom para mim, investidor? O que acaba acontecendo é que se existe liquidez, você tem aquela ação, quando você colocar lá para venda, você vai conseguir vender rapidamente. E se você quiser comprar essa ação, esse fundo imobiliário, você também vai conseguir comprar rapidamente. Quando você pega um fundo imobiliário com baixa liquidez, que não tem muitas negociações na bolsa, às vezes você pode lançar uma ordem ali para vender o seu fundo imobiliário e demorar muito, e às vezes você perder o time ali do mercado e acabar vendendo num preço que você não quer. Assim como se você quiser comprar um determinado fundo imobiliário, pode ser que naquele momento não tenha ninguém vendendo, porque tem baixa liquidez, tem poucas negociações. Então, geralmente, a liquidez para nós, investidores, pessoa física que não investe uma grana tão alta, elas acabam sendo suficientes já nessa casa aqui dos 12 milhões, muito abaixo disso, na verdade. O XPML ele tem uma liquidez altíssima. Se você pegar aí até fundos imobiliários que negociam 500 mil por dia, já é uma liquidez ali interessante, já que os valores que nós aportamos já não são tão altos. Mas para investidores maiores, aquelas pessoas institucionais que colocam muita grana, é um indicador que é muito olhado, mas é sempre bom a gente dar uma olhadinha também para não entrar em fundo imobiliário aí que tenha muito poucas negociações. Quinto ponto que você precisa analisar, esse você precisa muito, é a quantidade de ativos que tem num fundo imobiliário. Quem aí já ouviu falar de fundos imobiliários monoativo, que significa aquele fundo imobiliário que tem apenas um imóvel?
Pode ser que nesse imóvel tenha vários inquilinos, mas nunca é bom, já que você quer diversificar o seu dinheiro, porque eu acredito que se você está pensando em investir em fundo imobiliário, você está pensando também em diversificação. Então tem vários fundos imobiliários que têm uma série de ativos. Eu tenho um fundo imobiliário na minha carteira que é o RBVA11, que ele tem 74 ativos. Então quando você diversifica bastante, você corre menos riscos. Então eu vou mostrar aqui para vocês como olhar isso. O XPML11 ele também tem bastante, é só a gente descer aqui na tela que vocês já vão conseguir ver. Então, bem aqui no finalzinho, eles sempre mostram pra gente no relatório onde estão esses fundos e mais ou menos a quantidade. Então, a gente consegue ver aqui, ó, que o XPML11, ele tem imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais, Rio Grande do Norte. Só em São Paulo tem 8, Rio de Janeiro 3, 2 e 1 em cada outro estado. E por que isso é bom? Digamos que você tem uma casa e essa casa tem 4 inquilinos. Cada inquilino, então, representa 25% dali da sua casa. O que acontece? Se um inquilino vai embora, você vai ter o quê? 75% da sua casa alugada e 25% vazia. Ou seja, você não vai receber 25% ali de aluguel. Vai fazer um estrago no seu bolso? Vai fazer um estrago. Mas não é um estrago tão grande porque você vai continuar recebendo dos outros inquilinos. Mas digamos que você tem uma casa e aluga para uma única pessoa. Essa pessoa vai embora, você não consegue alugar, você vai ficar sem 100% do seu aluguel. Então essa é a mesma lógica para os fundos imobiliários. Quanto mais inquilinos e mais ativos, você vai diminuir o seu risco. Então você não vai correr o risco ali de sair um inquilino e ele acabar ali deixando de pagar um aluguel muito grande, que é o aluguel que acaba se tornando dividendos pra gente. Então sempre olhem essa parte dos ativos, a diversificação do fundo imobiliário. Sexto ponto, e não menos importante, é a localização. E eu diria também um dos mais importantes. Todos esses pontos são importantes, mas porque localização é fundamental. Se a gente está falando de fundo imobiliário que tem prédios comerciais, shopping center, galpão logístico, a localização ela vai ser fundamental. Se você tem um prédio comercial onde vai ter empresas, esse prédio ele tem que ser afastado da cidade, longe de tudo, ou ele precisa estar ali num grande centro onde as pessoas vão conseguir trabalhar, vão ter fácil acesso de metrô, de ônibus, de carro, de bicicleta. É óbvio, né? Tem que ser perto dos grandes centros. Então, quando a gente olha esses fundos imobiliários, a gente precisa olhar muito onde que eles estão. E aqui dentro do Investidor 10, a gente consegue ter uma ideia disso, porque a gente olha aqui, ó, Fashion Outlet Catarina. Se você der um Google aqui, você já vai ver onde que é essa outlet. Essa outlet, ela fica numa rodovia. Essa rodovia passa muitas pessoas que vão para o interior e muitas pessoas com poder aquisitivo mais elevado. Então, automaticamente, dentro dessa outlet tem grandes lojas de grife. E aí você começa a ligar uma coisa com a outra e assim você consegue fazer uma análise. Você não precisa ser nenhum gênio, não precisa ser nenhum crânio do mercado financeiro para entender um pouquinho se aquele shopping está num local legal, se aquele outlet está num lugar legal, se aquele prédio corporativo está num lugar legal. Localização é muito importante. Sempre olhem o portfólio do fundo imobiliário e reparem se a localização ela é estratégica ou não. Sétimo ponto importante de ser analisado, e voltando aqui pros dividendos, é o histórico de dividendo. Não adianta nada o XPML11 hoje está pagando um bom dividendo, mas se eu olho para o passado e ele falhou com pagamentos de dividendo, ou o dividendo era muito baixo, ou ele não tem uma estabilidade, tem meses que ele paga muito alto, tem meses que ele paga muito baixo, a gente quer o quê? A gente quer que seja um fundo imobiliário que pague regularmente bons dividendos. Como olhar isso? Você vai descer aqui, ó, no Investidor 10, e ele também vai dar um gráfico bem interessante para ser analisado. Aqui a gente consegue analisar o prazo de um ano. Então, dentro de um ano, olha como foi estável aqui o pagamento de dividendos do XPML. A gente consegue ver quase aqui as barras alinhadas. Quando a gente pega em 5 anos, a gente consegue ver o quê? Aqui mantinha uma média, teve uma época mais turbulenta, que para quem sabe foi a época aí da pandemia, então a gente vê que teve aqui um probleminha, mas ele veio se recuperando e olha como ele veio crescendo aqui, e hoje ele já está com uma rentabilidade aqui de dividendos pagos mensalmente bem interessante. Então aqui a gente consegue ver 5 anos, o máximo a gente não consegue ver só na versão Pro aqui do Investidor 10, mas com 5 anos a gente já consegue ter uma base legal, vendo se o fundo ele mantém uma regularidade ou não. Oitavo ponto, e esse eu vou deixar bem claro, muitos investidores não olham, têm preguiça, não lê, e isso faz total diferença no seu nível de investidor na Bolsa de Valores, que é o relatório de investidor que todo fundo imobiliário tem e fornece gratuitamente para qualquer pessoa. Você nem precisa investir para ter esse relatório, basta você digitar aqui, no caso, vamos fazer do XPML11. Digita no Google XPML11 RI, você vai dar um Enter. Você vai clicar no primeiro item.
ele já vai abrir uma página aqui da relação com os investidores. A gente precisa vir aqui ó, em resultados, resultados mensais, relatórios mensais. Quando a gente clica aqui, vai ter uma série de materiais para a gente baixar. Vamos baixar o último, que é do mês de março. Pessoal, aqui dentro tá o ouro dos fundos imobiliários, o ouro. Por quê? Aqui é um relatório feito por profissionais mostrando todos os resultados, todas as movimentações, os objetivos, o que está acontecendo de bom, o que está acontecendo de ruim, localização, detalhe por detalhe vocês vão encontrar dentro do RI. E a maioria dos investidores não olham isso, não leem e depois não entende no que está investindo. Às vezes investe aí em cada furada porque não sabe no que está investindo. Só ouviu alguém dar uma dica, investe tal fundo que é bom. E aqui a gente consegue saber tudo. Então, pessoal, leem isso daqui ensina muito os investidores, é um relatório bem legal. E o ponto que eu quero deixar claro é o seguinte, vai investir num fundo imobiliário, vê se o relatório que ele faz é de qualidade, se ele traz informações bem claras, se ele é didático, se ele realmente é feito para o investidor entender, porque tem gestora que traz uns relatórios que são horríveis de ler, então aí a gente já consegue ver como eles não estão pensando no investidor. Quando a gente olha um exemplo, o XPML11, ele tem um relatório legal. Tem outros fundos imobiliários também que tem relatórios bem interessantes. Então, quanto mais organizado, melhor para nós, porque a gente vai ler aqui, a gente vai conseguir ter uma noção do que está acontecendo no fundo e decidir se a gente mantém esse fundo na carteira, se a gente vende, se a gente compra mais, enfim. A gente consegue aí ter uma noção muito boa de como está a saúde do fundo imobiliário. E o nono ponto a ser observado sempre que vai investir no fundo imobiliário é se a rentabilidade está sendo superior à renda fixa. Porque se você está assumindo o risco de investir num fundo imobiliário, que existe um risco, é renda variável, ele pode ali oscilar, pode ir para baixo, pode ir para cima, e se existe esse risco, a gente tem que ter o quê? Uma remuneração melhor do que deixar o nosso dinheiro na renda fixa. Então, olhando aqui nos últimos 12 meses, fica claro que o XPML11, ele entregou aqui muito acima da renda fixa, entregou 22,68. A gente há uns tempos atrás estava com a Selic a 13,65, que já era uma taxa boa, mas a gente vê que quem investiu no último ano em XPML11 conseguiu bater a renda fixa. Então assim, é sempre preciso olhar isso e não só em um ano, a gente pode voltar a 4, 5 e por aí vai para a gente entender se compensa o risco. Então a gente está colocando nosso dinheiro na renda variável e por conta disso a gente tem que ter também o quê? Uma lucratividade maior, porque se a gente está aumentando o nosso risco, a tendência também é que a gente aumente o nosso retorno. Isso sempre acontece? Não, mas é o que a gente busca. E o nosso 10º ponto a ser analisado aqui é o que? Se o fundo imobiliário XPML11 ou que você estiver analisando conseguiu bater o IFIX. O IFIX é o índice aí onde você vai ter um termômetro de como que estão os fundos imobiliários. Então ele pega os principais fundos imobiliários e é como se fosse o nosso Ibovespa. A gente consegue ter uma noção de como que está o mercado de fundos imobiliários. Para isso a gente consegue fazer de forma gratuita aqui também. É só você descer aqui, ó. É bem prático mesmo, pessoal. Aqui a gente já consegue ver fazer uma comparação. Então, se a gente comparar o XPML11 nos últimos 5 anos, esse é o gráfico dele. Se a gente comparar aqui ó, com o CDI, a gente vê que, por mais que o CDI é difícil de bater, a gente vê que o XPML11 bateu o CDI. Em alguns momentos, claro, ele ficou para baixo, mas ele se recuperou. E se a gente pegar aqui, a gente também tem o IFIX, ó. Vou colocar aqui o IFIX para vocês verem que são essas bolinhas. A gente vê que hoje o XPML11, né, pegando aí os últimos 5 anos, ele também teve uma performance melhor que o IFIX. Eu vou tirar o CD aqui e deixar apenas o IFIX. Então, como vocês podem ver, XPML11 é essa linha vermelha, o IFIX é a linha verde. Ou seja, o XPML ele consegue ficar acima do índice dos fundos imobiliários. Então isso é um ponto muito importante, quer dizer que ele performa acima da média, acima do mercado. Se ele performasse abaixo, seria muito ruim? Bom, dependendo do caso, dependendo das perspectivas do fundo, você até poderia investir, mas você tem que analisar o quê? Por que que ele performou abaixo? Quando está performando acima, é um ponto positivo, quer dizer que ele está tendo um desempenho ali muito melhor que a maioria. Então é sempre importante analisar essas situações para que você faça uma boa escolha. Bom pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês. Como no último vídeo eu falei sobre os fundos imobiliários, eu tinha que explicar um pouquinho dos indicadores que eu olho antes de colocar um fundo na minha carteira. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostou, para apoiar o canal, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal que tem vídeo novo toda semana. E eu tenho certeza que analisando dessa forma, olhando esses 10 pontos, com certeza você, seu amigo, vai conseguir fazer investimentos de forma muito mais consciente e vai evitar fazer muita cagada aí no mercado financeiro. Vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço e valeu!